Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante de Tua santa e graciosa palavra, meu Deus. E cremos fielmente que ela tem algo a nos instruir, a ensinar-nos. Então eu peço, Senhor, que Teu Espírito, neste momento, possa iluminar toda esta congregação e todos quanto, ó Deus, estão contemplando, Senhor, esta palavra esta noite. Que o Senhor, ó Deus, fale poderosamente aos nossos corações e faça, Deus, com que sejamos transformados, aumentando, Senhor, a nossa fé e fazendo-nos, ó Deus, atender a voz do Senhor. Ó Deus, concede-me graça e sabedoria nesta hora, pois preciso de Ti, Senhor, para trazer à minha memória todas as coisas que desejas, ó Deus, ministrar à Tua igreja, para a nossa edificação, Senhor. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, santos? Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos sem entender porque Deus traz umas palavras como essa para nós, não é? Quando eu estava pedindo a Deus para que pudesse falar conosco esta noite, aí a palavra que veio à minha mente foi esta: raça de víboras. E aí eu fiquei olhando para nós. Eita, meu Senhor, o que o Senhor quer falar conosco?
não é? Raça de víboras. Disse, eita, vai ser peia de novo. Mas eu entendo, tá bom? Que a palavra de Deus ela foi deixada para exemplo, a fim de que nós pudéssemos aprender o que nela está escrito e sermos convertidos ao nosso Deus verdadeiramente. Então, obviamente, Deus tem algo a nos ensinar e a nos instruir esta noite por meio desta palavra. Embora que seja uma palavra dura, mas é uma palavra que está na Escritura. E como nós temos que dispor o nosso coração para aprender tudo o que nela está escrito até o fim dos nossos dias, então eu acredito que Deus tem algo a falar com cada um de nós esta noite por meio dela. Amém? Então é o seguinte, tá bom? Olhando para o contexto de tudo, primeiro nós vamos entender que o Evangelho de Mateus, ou Mateus, o evangelista, ele resolveu escrever o seu evangelho com o propósito de que os judeus que fossem convertidos pudessem ter uma ideia do Cristo e do cumprimento das profecias do Velho Testamento em Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar muito a expressão, como está escrito no livro do profeta Isaías, como está escrito no livro tal, como está escrito na lei, e vai ser sempre isso que você vai encontrar, à medida que você vai lendo o Evangelho de Mateus, ele vai colocando esses textos nas entrelinhas, porque ele queria evidenciar para os judeus que aceitaram Jesus, que creram em Jesus, que realmente Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi prometido nas Escrituras do Velho Testamento, tá bom? Então, ele queria enfatizar isso aí. É tanto que ele dispõe, logo no capítulo 1, a falar da genealogia de Jesus, para demonstrar a linhagem de Jesus, tá bom? De onde ele veio, e depois ele vai falar sobre o nascimento desse Cristo, e da fuga dele para o Egito, depois do retorno dele, e enfim, chega então no episódio em que Deus levanta o profeta João Batista. Esse profeta João Batista, ele era mais velho do que Jesus, cerca de 6 meses. Vocês lembram que no Evangelho de Lucas, quando há o anúncio do nascimento de João Batista, logo depois vem o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. E Maria vai visitar Isabel, e o texto diz que ela estava com 6 meses de gravidez. E quando elas se encontram, os meninos, aliás, João Batista se agita no ventre de Isabel, não é? E aí ela profere aquela sentença dizendo, bendita és tu, bem-aventurada, porque é a mãe do meu Salvador, porque quando tu falaste, o menino se agitou dentro de mim. Então, ele já tinha intimidade. Entenda o mistério, né? Bem, mas isso é o que é dito para nós, tá bom? Aí, depois, nasce João o Batista, esse menino cresce em sua infância, depois é conduzido ao deserto. E lá ele é preparado pelo Senhor para vir atuar como aquele que seria o precursor da entrada do Messias. Então, ele, como o próprio texto diz, nessa parte inicial do capítulo 3, do verso 1, ele aparece, de repente, ele vem do deserto, e aí entra em Jerusalém, e fala na região da Judeia, e nas proximidades do Rio Jordão, e ele começa a pregar batismo de arrependimento, chamando a atenção do povo, convertei-vos, arrependei-vos. O início da sua ministração é esta, tá bom? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí, o texto vai dizer que uma numerosa multidão vinha ter com ele. E por que isso? Porque houve um período em que Deus não falou mais por meio de profetas, que nós conhecemos pelo período interbíblico, cerca de 400 ou 430 anos, do último profeta que falou em nome de Deus. Aí Deus se calou e ficou às ocultas, sem falar nada por meio de ninguém. Nesse período, tá bom? O povo caminhou às cegas. E aí então surgiram alguns judeus que queriam viver a palavra. E esse pessoal aí, tá bom?
começou então a se juntar. Havia também uma outra seita que foi revelada nos manuscritos de Qumran, chamados essênios, que eles também eram zelosos da lei e queriam viver isolados para viver e cumprir realmente a lei. E havia também os macabeus. Os macabeus são responsáveis por uma revolta que aconteceu quando Antíoco Epifânio, ele introduziu, tá bom, sacrifícios abomináveis no templo do Senhor. Aí os macabeus se revoltaram e houve uma luta, houve uma batalha, uma revolução em relação a isso. Depois dos macabeus, então, houveram alguns conservadores que não quiseram ir por essa linha revolucionária. E aí fundaram, então, um grupo chamado fariseus. Tá? Os fariseus, o próprio nome quer dizer separatistas, são aqueles que queriam viver a lei, sabe? Queriam guardar a lei, e aí eles procuravam não se contaminar, e eles começaram a estudar a palavra, e eles começaram também a colocar algumas tradições nas interpretações dos anciãos. E este grupo era bastante conservador e era numeroso, e era evidente na época em que João Batista começou a anunciar que estava próximo ao reino dos céus. Também surgiu, por meio disto, os saduceus. Os saduceus, eles também eram um grupo que queriam viver a palavra, só que era um grupo mais aristocrata, eram formados pelos sumos sacerdotes e os sacerdotes que tinham posses. É o pessoal mais rico da nobreza, tá bom, que faziam parte dos saduceus. E esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjos. Tá? Nesta coisa de porvir, eles não tinham afinidade com isso, nem aceitavam assim essa questão espiritual, sabe? Esse negócio de Deus revelar e falar e aparecer e tal, como se o anjo aparecesse e falasse conosco, pronto, os saduceus não acreditavam nestas coisas. E por isso havia dissensão entre fariseus e saduceus naquela época. Mas aí Mateus, ele começa então a anunciar que João aparece e João começa a pregar. Aí chama a atenção porque até então havia o silêncio de Deus. E aí Deus levanta um homem, aí todo mundo agora quer ouvir Deus falar. Está prestando atenção naquilo que Deus está falando para o seu povo. Eles estavam sobre um jugo de uma nação, e eles queriam ser libertos, obviamente. E eles queriam que Deus realmente cumprisse aquilo que foi prometido nas Escrituras do Velho Testamento. A restauração do reino, ou da nação, ou do povo de Israel. E aí o povo começa então a dar ouvidos. E para que Deus pudesse fazer isso, obviamente, o povo precisaria converter-se, arrepender-se dos seus pecados. E é isso que João começa a fazer. Por isso que houve uma atenção dada a este homem, e Deus despertou muitos a ouvir aquilo que ele pregava. E a sua pregação não consistia em milagres, em curas, em expulsar demônios. Não. Sua pregação era simplesmente essa: arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que vocês possam realmente ser abençoados e terem a restauração conquistada por Deus. Isso é o que o texto bíblico diz para nós, e também para que houvesse a testificação de que ele era realmente aquele que deveria vir. Ele aponta então para alguns detalhes acerca do que está escrito no Velho Testamento. O primeiro que ele aponta está no verso 3, dizendo que ele é a voz do que clama no deserto. Essa passagem está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 3. O capítulo 40 de Isaías é o capítulo onde Deus começa a falar sobre a restauração do povo. O livro de Isaías tem 66 capítulos, os primeiros 39 capítulos é só peia, irmãos. É só profecia de juízo, é só condenação que Deus anuncia, tanto para Israel, quanto para Judá, quanto para as outras nações. Mas a partir do capítulo 40, tá? Deus então começa a proclamar uma mensagem de esperança, de restauração. E ele inicia então dizendo que uma voz se levantará. E essa voz chamará a atenção do povo para converter o povo ao Senhor. Fala sobre isso. E obviamente não foi somente nesse profeta que ele foi mencionado, outros profetas falaram acerca dele também. Aí no verso número 4 fala que ele usava vestes de pelo de camelo
e um cinto de couro, e a alimentação dele era gafanhotos e mel silvestres. A intenção de Mateus colocar isso aqui é para identificar a figura dele com a figura de um profeta de Deus. E que estas vestes eram as mesmas vestes do profeta Elias. O profeta Elias, no livro dos Reis, tá bom? No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, onde tem aquele evento no Monte Carmelo, que ele mata os profetas de Baal, tá bom? O texto bíblico também diz que Elias se vestia desta forma. Então, esta veste de pelo de camelo, esta capa, era uma capa que identificava um profeta de Deus. Alguém que foi enviado por Deus. Então, a intenção de Mateus ao falar isso é falar para os judeus que estavam crendo em Cristo que esse João é um profeta de Deus. E que ele tem uma mensagem. E que essa mensagem deve ser ouvida. E quando ele fala isso, da alimentação dele ser assim, gafanhoto e mel silvestre, então não estranhe, tá bom? A comida é gafanhoto. Eu não tenho coragem de comer, não. Pegar aquele gafanhoto e comer, mas ele comia. E esse gafanhoto é um animal que, aliás, é um inseto, né? Gafanhoto é um inseto que Deus permite que seja comido. Está lá em Levítico capítulo 11. Quem está lendo os textos ou acompanhando o plano de leitura bíblico vai contemplar isso no livro de Levítico. Os animais que Deus disse que eram proibidos de comer e os animais que eram poderia ser comido pelo povo de Israel. E entre eles estão alguns insetos. E o inseto, o gafanhoto, era permitido ser comido. Então eles pegavam o gafanhoto, tá bom, e comiam. Não sei se comia cru. Alguns teólogos dizem que eles pegavam um azeite, assavam o bichinho, tiravam as pernas, que perna não tem carne, nada, e ficava só o tronco dele, assava ele frito, feito quem come tanajura assada, pá, e comia. Tá bom? E o texto diz que é com mel, aí era docinho, irmãos. Para ele era uma maravilha, tá bom? Isso mostra bem a simplicidade dos homens de Deus, que não requer requintes, tá bom? Nem coisas suntuosas demais para falar em nome do Senhor. Eles dependiam da graça do Senhor. E no deserto, irmãos, a comida que tem é essa mesmo. É só mel e gafanhoto, inseto. Não tem plantas e outras coisas no deserto. E então, esta era a forma de vida de João Batista. E ele é identificado então com Elias. Quando o evangelista Mateus faz isso, ele quer apontar para outra profecia, que está no livro de Malaquias, no capítulo número 4, versos 5 e 6, que o Senhor diz que antes que venha o dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, a missão de João Batista era semelhante à missão de Elias. Tá? A missão de Elias era trazer o povo de volta para Deus. Então, quando ele vai ao Monte Carmelo e propõe aquele desafio contra os profetas de Baal, ele anuncia o sacrifício ou o desafio, e ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, sigam Baal. E aí então houve o desafio para que o povo pudesse decidir quem seguir. E aí quando Deus envia o fogo do céu e consome o holocausto, todo o povo cai com o rosto em terra e declara que só o Senhor é Deus. E passa então a seguir ao Senhor. Isto é uma conversão, tá bom? O povo estava seguindo um falso Deus e agora é convertido a seguir o verdadeiro Deus. E é esse o papel então de João Batista. É de fazer converter aquele povo judeu para receber o Messias, que viria logo após ele. Este é o papel deles. E aí o texto diz que muitos saíram a ter com ele. No verso 5 e 6 diz que saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então era muita gente que estava ouvindo João Batista e atendendo a sua voz, a sua profecia, ao anúncio da mensagem de preparar o caminho para a entrada de Jesus. E o que era feito, então, era que quando essas pessoas eram elas instruídas por João, ele
chamava essas pessoas ao arrependimento para que fossem convertidas, é um sinal de que realmente elas aceitaram sua mensagem, que deveriam ser batizadas. No livro de Mateus não fala as instruções que João dava nessa questão de conversão. Mas quando você vai para o evangelista Lucas, lá tem um diálogo das pessoas com ele. Por exemplo, chega uma gama de soldados e pergunta: o que nós faremos? Aí João responde: vocês façam o seguinte: primeiro, não aceite suborno de ninguém, não levante falso, não aceite acusação falsa de ninguém, e contentem-se com o vosso soldo ou com o vosso salário. Contentem com isso, andem assim, e Deus realmente abençoará a vida de vocês. Aí outro pergunta: o que é que eu faço? Aí deixe de roubar, distribuo com os pobres. Ele vai anunciando o que deve ser feito, as obras daqueles que realmente devem ser convertidos ao Senhor, daqueles que temem a Deus devem andar desse jeito. Então ele diz algumas coisas que devem ser feito. Até para Herodes ele prega. Ele diz: você não pode ficar com a mulher do seu irmão, isso é adultério. Então ele estava anunciando uma mensagem. E as pessoas que realmente criam e queriam viver esta mensagem, queriam ser reconciliados com Deus ou aceitas por Deus, teriam então que demonstrar isso através de um ritual do batismo. E aí o batismo é a confissão pública de que realmente você está desejando viver para Deus. E aí é o que acontece aqui. Essas pessoas criam na mensagem, queriam se arrepender dos seus pecados, confessavam isso diante de João, se arrependiam e eram batizados. No Rio Jordão ou nas outras águas, onde o texto bíblico fala e nos demais textos do Evangelho. E essas pessoas, então, eram batizadas e confessadas. E aí elas se sentiam aliviadas por causa da culpa do pecado e tinham, obviamente, o favor do Senhor. Tá bom? Agora, também veio ter com João, aí entra o verso 7 em diante, que vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o que é que João está tentando dizer aqui e mostrar para nós? Aliás, o que é que Mateus quer mostrar para nós quando João enfatiza isso a respeito dos fariseus e saduceus? Bem, nós entendemos que os saduceus e os fariseus, eles tinham um lugar de proeminência. E eles estavam vendo João Batista atrair uma multidão. Assim como Jesus atraiu uma multidão. Aí vocês lembram, quem leu os evangelhos, da inveja que eles tinham de Jesus? E que Jesus estava conseguindo mais seguidores a cada dia, e eles estavam preocupados com isso, e eles queriam matar Jesus, para que eles não pudessem perder o lugar deles como religiosos, e como aqueles guias espirituais da nação de Israel. Então, obviamente, esses fariseus que vieram ser batizados, eles vieram ser batizados. O intuito deles não era arrepender-se e converter-se. O intuito deles era que eles pudessem estar lá no meio, para depois de batizados, começar também o seu proselitismo e ganhar pessoas para que pudessem seguir as suas doutrinas e seus ensinamentos. Eles não estavam dispostos a converter-se. Eles estavam tentando, ganhar aquela multidão para seguir os ensinamentos deles, e não seguir a João o Batista. Então João olha para isso, e aí nós começamos a perceber que João, ao ver essa situação, a contemplar isso, então chama eles de raça de víboras. Por que ele usa essa expressão? Essa expressão também foi usada por Jesus, no capítulo 23, para falar desses fariseus e escribas, doutores da lei, que eles se enfeitam no seu exterior, mas o interior deles é cheio de rapina, cheio de sujeira. Há uma malignidade no coração deles. São esses que fazem orações grandiosas ou grandes na casa de mulheres carregadas de pecado para tirar proveito delas.
tá bom? Então eles são os falsos profetas de hoje, que também procuram orar na casa de pessoas que necessitam de um milagre ou de algo, e eles fazem isso e apresentam falsas visões e até lançam falsas profecias, e essas pessoas creem neles e também dotam eles e abençoam eles e dão ofertas para eles, dão presentes para eles. E isso é um fato no meio cristão hoje, tá bom? Mas não significa que eles são de fato convertidos a Cristo, ou que eles estão interessados em seu próprio ventre e no interesse do seu coração. E João então fala sobre isso. E a víbora, ele tinha uma experiência com elas, porque no deserto é cheio de serpentes. E João estava acostumado a vê-las. Tinha serpente que, eu também já ouvi falar, numa serpente dessa, que ela fica parada, parecendo um galho de árvores. Eu esqueci o nome dessa serpente, mas já me falaram uma vez. E aí você está lá no meio dos arbustos, tá bom? E de repente, ela vem e dá o bote e pega a sua presa. De repente. Tá? Então, ele estava falando de pessoas assim, de uma víbora desta forma. Essas pessoas são assim. A intenção delas é mascarar-se, depois dar o golpe mortífero. Pegar e aniquilar e trucidar a vítima que eles desejam pegar. Então João viu isso e chamou esses fariseus e saduceus que vinham ter com ele e se batizavam, mas a sua conversão não era genuína. Havia malignidade neles. É tanto que João, ele quando fala sobre isso, ele diz: quem foi que vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí a menção do julgamento que Deus vai exercer sobre a humanidade toda. E nós não devemos esquecer disso. O Senhor Deus vai julgar todo ser humano. Toda a humanidade vai estar diante dele no grande dia do Senhor. E ainda hoje há um julgamento transcorrendo. E o dia do juízo final será um dia estrondoso, onde as sentenças verdadeiramente serão executadas e efetivadas de uma vez por todas. E Deus lançará realmente todos os ímpios no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. E conduzirá ao paraíso, ao céu, aqueles que realmente se arrependeram e creram no Senhor e querem viver uma vida digna diante de Deus. Ele fala sobre isso. E aí ele pede então, e ele exorta esses fariseus e saduceus, esses falsos convertidos, a produzir frutos dignos de arrependimento. E não comecem eles a dizer que eles serão salvos porque são da descendência de Abraão. Porque havia isso também no coração deles. Por eles serem judeus, era o povo de Deus, ou o povo escolhido de Deus, então eles tinham em mente que já eram de Deus. Não precisava se arrepender de algumas coisas. Era o povo do Senhor. Eles pertenciam a Deus. Eles se consideravam filhos de Deus. E as demais nações eram cachorrinhos ou cães desprezados por Deus. Eles tinham isso. E aí João fala sobre isso. Olha, preste bem atenção. Vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer ou colocar justiça própria sobre vocês. Porque vocês se consideram filhos de Abraão, ou descendentes de Abraão, porque eu afirmo a vocês que destas pedras, e ele aponta para pedras mesmo, tá bom? Deus pode suscitar filhos para ele. Ele pode suscitar filhos da descendência de Abraão. E obviamente ele faz menção à criação do homem que Deus criou do pó da terra. Então Deus é poderoso para fazer um filho nascer de um pó da terra, de uma pedra, tá bom? Ele fala sobre isso. Mas o interessante que ele vai dizer no verso 10 é que já está acontecendo um juízo. O texto diz que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então ele não diz que haverá somente um juízo vindouro. Haverá um juízo vindouro. Mas ainda hoje está acontecendo um juízo. Porque ele diz que o machado já está posto. E ele usa uma figura da época, porque naquele tempo, as pessoas iam para as florestas e olhavam as árvores que produziam frutos e as que não produziam frutos. As que não produziam frutos, elas eram cortadas
e feito lenha para queimar no fogo. Bom, e ele usa isso. Ele diz: pois toda árvore que não produz bom fruto é cortado para ser queimado, lançado no fogo. Quando a gente olha isso assim, o que a gente pode pensar de nós? Que ainda hoje Deus pode nos cortar e pode nos lançar no fogo, se nós não produzirmos bons frutos. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor pode cortar-nos e lançar no fogo. Ele pode fazer isso. E aí então João agora, a partir desse momento, ele vai falar do seu batismo. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. No outro evangelho diz de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí no verso 2 diz: a sua pá ele a tem na mão, e a limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O que a gente pode pensar acerca disso? O que Mateus queria transmitir com isso? Bem, é que o batismo de João é um batismo com água, é um batismo simbólico e externo, que pode lavar a pessoa por fora, mas não por dentro. Mas ele anuncia um novo batismo, daquele que vem depois dele. E esse batismo que vem depois dele é o batismo de Jesus. Aí há uma diferença entre o batismo de João e o batismo de Cristo. O batismo de João lava exteriormente. É como se fosse um ritual de purificação, mas não tem eficácia dentro, no coração. Mas o batismo de Cristo, não. Porque ele batiza com o Espírito e com o fogo. O batismo de Cristo, segundo esse texto, tem dois aspectos. Um aspecto é o aspecto positivo, que é a conversão genuína de alguém, quando a operação do Espírito Santo chega à alma dessa pessoa e a regenera. E aí essa pessoa é transformada. O batismo de João, apesar dele estar chamando as pessoas para confessar os seus pecados, as pessoas podem novamente cair em transgressão ou abandonar o caminho reto e continuar a sua vida de pecado. Mas o batismo de Jesus é uma diferença, porque não é o exterior que é lavado, é o interior. Não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. Não se trata apenas de uma nova mentalidade, se trata de um novo nascimento, trata de uma nova criatura que é feita por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, bendito seja Deus por isso. Daí então, quando João menciona que os fariseus deveriam produzir bons frutos, ou frutos dignos de arrependimento, vocês vão observar que ao longo da trajetória dos evangelhos, eles não conseguiram isso. Apesar desses fariseus e saduceus, muitos deles terem sido batizados por João, outros não. Porque num diálogo que Jesus tem lá na frente com outros fariseus, eles não criam em João, nem no batismo de João. Quando Jesus pergunta a eles se o batismo de João era dos homens ou de Deus, eles não quiseram responder. Por quê? Se ele respondesse que era de Deus, Jesus ia perguntar: então por que vocês não se batizaram? E se ele dissesse dos homens, ele ia temer a multidão, porque a multidão estava crendo que João era um profeta de Deus. De todo jeito eles estavam encrencados nessa pergunta, então eles decidem: nós não vamos responder, vamos dizer que não sabemos. Do mesmo jeito Jesus diz a ele: por isso também eu não vou dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Ele diz assim. E aí então, nesse momento que a gente contempla o verso 11 e 12, Mateus quer mostrar para nós, tá bom, o que vai suceder após a passagem de João, que chama o povo a atenção para se arrepender, preparando a entrada de Jesus, ou a inauguração do reino de Deus. E agora esse reino de Deus, vem um que é mais poderoso do que João.
e que ele não é digno nem de amarrar as sandálias dele. E ele diz que esse que vem, ele é assim porque ele é antes dele. Isso fala da eternidade do Filho de Deus, tá bom? Ele estava com Deus e agora ele entra no mundo, ele entra através do nascimento da gestação de Maria, e agora ele está ali, prestes a concretizar aquilo que Deus determinou. E ele fala sobre isso, e ele diz que esse que vem, ele não vai batizar com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí, o primeiro aspecto eu falei que é o positivo, que é a questão do Espírito Santo, e o segundo aspecto é esse com fogo. O batismo de Cristo tem esses dois aspectos, positivo e negativo, porque aqui, tá bom, irmãos? Aqui nós entendemos que esse Cristo, ele salva, mas ele também condena. Tá bom? Ele salva e condena. Quem crê e recebe o Espírito Santo é salvo. Quem não crê, o texto bíblico diz que já está condenado. Então, quem não segue Cristo, já está condenado. Já está recebendo esse batismo com fogo. É isso que João Batista quer enfatizar para nós. E como a gente entende isso? A gente entende isso porque ele diz assim, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então a gente percebe aqui livramento do trigo e queima da palha. Os que receberam o batismo do Espírito, eles são recolhidos e eles vão participar do novo céu e da nova terra, e os que não receberam, vão receber o fogo que jamais se apaga. Vão ser a palha que será queimada. Ele está evidenciando isso tão somente. E essa figura da eira, que é para deixar bem claro na mente de quem está ouvindo esta mensagem, uma eira, tá bom? É um lugar onde se põe o grão de trigo ou de cevada, e ali um rolo de pedra é passado por cima para triturar, para separar a palha do trigo. Só que fica tudo junto. Aí quando isso acontece, o que é que o dono, o proprietário, o servo que está trabalhando nisso faz? Ele pega uma pá de madeira quadrada, grande, aí ele pega e põe, eu já vi fazer isso com feijão, tá bom? Feijão, quando o pessoal colhe que seca, eles batem no feijão para a palha se abrir, aí o feijão cai e fica a palha. Aí ele tira o grosso, mas ainda fica palha. Aí o que é que eles fazem? Ele pega uma pá grande de palha com feijão, joga ao vento. Aí o vento sopra. Quando o vento sopra, ele leva a palha. E o grão, por ser mais pesado, cai. Então ele vai limpando a sua eira. Esta é a figura que João está tratando aqui. Então, o Senhor Jesus, ele já está fazendo isso. Ele está recolhendo o trigo, está separando o trigo da palha, para que depois ele possa guardar todo o trigo no celeiro, que nós entendemos que é o novo céu e a nova terra. Tá bom? E aqueles que são as palhas serão aqueles que não creram e que não receberam o Espírito, eles serão lançados no fogo que jamais se apaga. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele não deixou de fazer isso. E a mensagem que foi dita, o profeta falou sobre isso, e Mateus escreveu, dizendo que a sua pá ele tem na mão. Ele já está realizando essa separação. Então, aqueles que creem em Cristo e recebem o Espírito, eles vão ser separados da palha, daqueles que não receberam o Espírito. E esses serão recolhidos no celeiro do Senhor, serão dele para todo sempre. E aqueles outros serão lançados no fogo, serão queimados. É isso que ele está mencionando para aqueles que estavam ouvindo ele. Então, depois de toda essa exposição, o que a gente pode tirar de lição também para nós nos tempos de hoje? Não é?
Que mensagem Ele quer deixar para nós? Então vamos pensar em algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Porque assim como Mateus escreveu, que naquele tempo apareceu João e diz que isso é o cumprimento de profecias que foram preditas, também nós hoje devemos crer nas profecias da palavra do Senhor. E mais ainda, naquilo que foi dito pelo próprio Jesus acerca do fim das coisas. Daquilo que foi deixado pelos apóstolos em suas cartas pastorais. Para que a gente possa crer fielmente que acontecerá do jeito que Ele disse. E não fiquemos, irmãos, assim, pensando no tempo que decorre para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro fala sobre isso, embora ele pareça tardio, mas vai acontecer. E ele diz até que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas ele não tarda a sua promessa para realizar e cumprir. No livro de Hebreus diz que daqui a pouco, um pouquinho ele vem. E nós estamos vendo, tá bom, o rumo da história caminhar para isso. Então, não tire da vossa mente que a palavra do Senhor, ela não vai se cumprir. Não fique crendo em falsos profetas, dizendo que nunca vai ser desse jeito, ou em certa doutrina dizendo que não vai acontecer isso ou aquilo outro. Não, aquilo que Deus, Ele afirmou e atestou na Sagrada Escritura, vai acontecer. Creia na promessa da Escritura Sagrada. Ela é a verdade de Deus para nós. E nós devemos seguir assim, tá bom? Diante disso também, é exortado por nós. Amém, Cristina. Só o Senhor é Deus. Nós precisamos atentar para aquilo que é dito, tá bom? Para nós, enquanto cristãos, que se nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e cremos nessa esperança, nós devemos nos purificar, assim como Ele é puro. Está escrito na primeira carta de João. Dessa forma, todos nós aqui, todos que estão me ouvindo aqui, que são cristãos, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, olhem para si mesmo. Vejam se há maldade em vocês. Tirem isso do vosso coração. Despojem-se. Lancem fora. Antes que seja tarde. Arrependa-se de ser alguém avarento, de ser alguém que encrenca, de ser alguém que toda hora está contendendo, de estar com cara feia, ou insatisfeito, ou com ciúmes, ou com qualquer outro tipo de presepada. Arrependa-se. Se você é um cristão, produza fruto de arrependimento em seu ser. Procure viver de acordo com as Sagradas Escrituras. E ele diz assim que nós, por sermos cristãos, e ele fala acerca disso, nós devemos produzir fruto bom. E como é que eu, sendo cristão, cometo coisas ruins? Falo mentira, ou induzo pessoas ao erro, ou procuro enganar alguém, ou ludibriar outra pessoa, ou tratar com certa malignidade, ou com malícia, ou procurar, sabe, assim, acusar mentalmente as pessoas, ou qualquer coisa parecida, ou em outras coisas. Olhe para a sua vida, olhe para você, olhe o que você está fazendo diante de Deus, olhe para a sua vida em casa, como você se porta como um cristão. Veja se realmente você está produzindo um fruto digno de um cristão. Seja bom como seu Pai é bom. Pratique o bem, porque é da natureza de Deus ser bom. E se você é filho de Deus, você é bom. Senão, você vai ser um saduceu e um fariseu. Você vai ser um falso convertido. Você que não tem apreço pelas coisas de Deus, nem deseja estar servindo a Deus. Você que fica isolado e querendo se esconder. Você que não tem vontade de vir à casa do Senhor. E se sente pressionado até pelos pais também a vir. Coisa e tal. Arrependa-se. Antes que Ele separe você e lance no fogo. Porque Ele está pronto a fazer isso. Ele está pronto para fazer isso.
E, obviamente, também, nós vamos tirar outra lição acerca da questão do batismo. O batismo, como foi dito aqui, tá bom? E como começou a ser feito por João Batista, nós entendemos que é o início, ou o testemunho, de que você aceitou a mensagem que foi pregada, e que vai viver de acordo com essa mensagem. Então você, conscientemente, por vontade própria, deseja isso, quer isto, procura fazer isso. E esse batismo de João, ele não foi o único batismo que foi realizado naquele tempo. Havia outros batismos antes também, que outros eram feitos. E havia certos rituais que eram considerados como batismo, mas que não usavam água. Eram ritos de iniciação. Então, como existem seitas por aí também. Bom, na maçonaria, para alguém ser maçom, vai passar por um rito de batismo. E aí ele vai fazer uma coisa para dizer que é maçom, para dizer que quer seguir a maçonaria. Então, outros também realizavam isso. Para ser um fariseu, havia um rito que tinha que fazer. Para ser um saduceu, havia um rito que tinha que fazer. Esse é o batismo de quem quer fazer isso. Já o batismo de arrependimento, ou o batismo daqueles que realmente querem se converter, é descer as águas. Que querem seguir esta mensagem. É descer as águas. Aí como é que eu vou entender a mente de alguém que está aqui e não quer se batizar? Não tem vontade disso. O Senhor não aceita confissão só de lábios. Não aceita, não. Ou você me ama de todo o seu coração, ou não adianta, você não me ama. Ou você crê que eu sou e sujeita-se à minha vontade, ou você não crê que eu sou, embora que você diga que eu sou. Eu sou. Mas você já imaginou isso assim? Diante dos olhos do Senhor, que prescruta tudo e vê o interior do nosso coração, e sabe como nós nos encontramos? E está anotando tudo no livro dele, acerca de todos nós. Como é que você quer o favor de Deus e não vem sujeitar-se a Deus? Como você quer ser abençoado por Deus, mas não quer dobrar-se a Ele e seguir a vontade dEle? Como é que você quer que Deus abençoe e faça você prosperar, mas você não quer ter comunhão com Deus, nem obedecer a palavra desse Deus? Isso é incompatível. Você está prestes a ser lançado no inferno. E você só não foi ainda por causa da longanimidade de Deus, da misericórdia dEle, porque Ele ainda está sendo paciente com você, para que porventura você possa ser levado ao arrependimento o quanto antes. E pode ser que hoje Deus esteja falando contigo, e se isso acontecer, então dobre-se ao Senhor dEle, ao senhorio dEle, antes que seja tarde. Houve, há um tempo atrás, pessoas que sonhavam com um casamento, prepararam tudo, e de repente Deus levou a pessoa que ia se casar. Pronto. Tudo se perdeu, irmãos. Tudo se perdeu. Aí você imagine você construindo sua vida agora. E de repente Deus resolve levar você. Porque ninguém sabe o dia que Deus deseja levar, nenhum de nós. É no de repente. Como ele disse para aquele senhor que tinha um
campo e que produziu muitos frutos e que tinha um celeiro pequeno. Aí ele disse: eu vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, vou colocar todas as plantas, o que eu colhi dentro dele, e eu vou dizer para minha alma: agora relaxa e desfruta a vida até o fim dos teus dias. E o Senhor diz: louco, se amanhã te pedirem a tua alma, para quem será isso tudo aí? Então, às vezes a gente também está andando assim. Está tentando construir alguma coisa para se deleitar na nossa construção. Mas, e se aprouver a Deus amanhã recolher você? O que será? Devemos estar atentos a isso. Porque Ele pede isso. E mais, Ele diz também que toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Então nós já sabemos que se nós não produzirmos coisas boas, nós seremos rejeitados por Deus. Isso é fato para todo mundo, tá bom? Mas outra coisa que é interessante nisso, é que o batismo que Jesus traz, que é o batismo com o Espírito Santo, ele é tão eficaz, que ele consegue produzir em nós a condição de praticarmos boas obras e de fazermos o que é agradável a Deus. Então, todo crente, todo cristão que recebeu o Espírito Santo, ele é capaz de produzir bons frutos. Porque o Espírito Santo dota ele de fazer estas coisas. Tanto dota ele de produzir bons frutos, como também o auxilia na mortificação das obras da carne. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, tá bom? Que ele diz que aqueles que são do Espírito, ou andam no Espírito, eles serão inclinados para as coisas do Espírito, e eles farão aquilo que é agradável a Deus. E que pelo Espírito eles mortificam as obras da carne. No livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, onde fala das obras da carne e do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo escreve lá dizendo que aqueles que são de Cristo, os que são de Cristo, eles já crucificaram a carne com as suas concupiscências. Ou seja, eles estão mortificando a carne para que a vontade da carne não prevaleça e eles possam andar em espírito, agradando a Deus. Então, se cada um de nós aqui somos verdadeiramente cristãos e recebemos o Espírito Santo, então nós devemos produzir bom fruto. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então você pode produzir bom fruto. Então seja bom, como Deus é bom. Ande realizando esta boa obra diante do mundo inteiro, para que todos possam ver isso e glorificar a Deus nos céus. Porque foi para isso que Ele nos chamou. E há uma ligação direta nisso. Qual é a ligação direta? Se você tem o Espírito, você vai produzir bons frutos. Agora, se você não tem o Espírito, não tem como você produzir bons frutos. É impossível. Ainda que você faça boas ações, mas as boas ações não servem diante de Deus, nem são para a glória de Deus, é para a sua glória, para o seu benefício, para o seu ego, para a sua consciência, e etc e tal. Tá bom? Então é incompatível isso. E mais, tá? Não venha ninguém aqui dizer que não é capaz de mudar sua natureza pecaminosa, porque você agora tem dentro de você o próprio Deus. O Espírito Santo que está dentro de você é capaz de transformar o seu coração. Aliás, não só transformar, porque o texto bíblico diz que ele troca. Ele tira o coração de pedra e ele coloca um coração de carne. Então, se você passou por esta obra, se você é batizado no Espírito Santo, se você realmente creu em Jesus e recebeu o Espírito dele, então o seu coração agora é outro. O seu coração não é um coração de pedra, é um coração de carne. E mais, você está recebendo neste coração de carne os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus. Você não somente isso, você recebeu um espírito novo, algo que todo cristão contempla, porque é iluminado por ele para isso, e você sabe disso.
porque Ele fala contigo. E Ele diz que vai pôr também, já colocou o Espírito dele dentro de nós. E Ele diz assim: eu farei com que eles observem a minha palavra. Então o verdadeiro cristão é assim. Ele faz isso. E ele é bom e não mau. E ele produz bom fruto. E ele quer viver para a glória de Deus. E ele está satisfeito com Deus. E ele procura agradar a Deus, e ele procura amar o irmão, porque o texto de João diz isso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Mas aquele que ama a Deus também deve amar aquele que Deus gera, que é o próximo. Nós que estamos aqui, todos nós, devemos fazer assim. Então não há espaço, tá bom, para egoísmo, não há espaço para individualismo, não há espaço para estas coisas malignas em nosso meio. A razão de ser de que há conflitos nos casais, nas famílias, nos filhos, é porque eles não estão em Cristo. Se estivessem em Cristo, desfrutariam da paz que excede todo entendimento. É desse jeito. E agora? Convido-os a arrepender-se. E mais uma vez lembro do termo que eu falei no começo, quando lemos esse texto. Eu não entendo, mas eu sei que Deus sabe. Por que Ele pediu para falarmos sobre isto? Raça de víboras. Vocês querem ser víboras? Ou vocês querem ser verdadeiros filhos de Deus? Verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então vocês já sabem o que tem que fazer. Não espere que um anjo venha descer do céu e falar com vocês. Deus já está falando com vocês. Ele já está falando com vocês. Vamos orar por isso então? E se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus e que esta noite foi tocado por Ele e deseja confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? Levante sua mão assim, eu quero orar por você. Então vamos orar. Maravilhoso Senhor, eu te louvo e bendigo o teu santo nome, pois a cada dia o Senhor tem nos exortado, Senhor, a viver o nosso cristianismo de forma autêntica e verdadeira. E tem trazido, Senhor, a este lugar palavras e exortações. Isso é prova do seu amor para conosco, para que nós não venhamos, ó Deus, a nos desviar, como o povo de Israel se desviou de ti. Ó Pai, em nome de Cristo, eu te peço que o Senhor purifique, Senhor, o nosso coração. Lava, pelo lavar regenerador do teu Espírito. E opera, Deus, em nossa vida, de tal maneira, Senhor, que venhamos a produzir bons frutos para a glória do teu santo nome. Pois queremos, ó Deus, estar no centro da tua vontade, Senhor. Se há impedimentos para isso, comece, Senhor, a agir em nosso meio, em nosso coração e em nossa vida, nesta comunidade que o Senhor reuniu pelo nome de Cristo, Senhor, para que haja mudança de vida. E que todos, ó Deus, sejam consagrados a Ti e vivam de modo digno do Senhor, ó Deus, professando a sua fé genuinamente, verdadeiramente, Senhor. Ó Pai Santo, que a Tua bênção seja sobre esta igreja, sobre todos quantos estão me ouvindo, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa conduzi-los, Pai, à Tua presença e a examinarem a si